Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos à nossa live de segunda-feira. É segunda, mas o papo é de primeira. E hoje nós estamos aqui para falar com vocês quando o jejum te adoece. Quando realmente o jejum não está sendo saudável para vocês. Para quem não me conhece, sou Janaína Macedo, nutricionista. E o meu intuito aqui na internet é levar uma nova forma de promover, além de emagrecimento, saúde para o seu corpo. E por isso eu me proponho toda segunda-feira a fazer lives ensinando vocês a praticar o jejum intermitente e ensinando vocês os detalhes do jejum intermitente, né? Jejum intermitente é uma estratégia muito nova, não é todo mundo que sabe e entende da estratégia, infelizmente. E tem muita gente achando que faz jejum intermitente e não faz, né? Então hoje eu vou explicar para vocês alguns detalhes de quando você descobre que você está fazendo jejum intermitente da forma correta, ou, desculpa, da forma errada, quais são os sinais que o seu corpo dá, né? Porque tem muita gente que acha que o jejum intermitente é só ficar sem comer, e na verdade não é, né? Então, sejam muito bem-vindos à nossa live hoje. Hoje nós vamos falar sobre essa questão de sinais, né? Quando o seu corpo sinaliza que você está no caminho errado, fazendo o jejum intermitente de forma errada e, óbvio, colhendo doença. Tem muita gente adoecendo porque está fazendo jejum intermitente da forma inadequada. E aí você fala, doutora Janaína, como é que eu vou descobrir isso? É isso que eu vim falar hoje aqui pra vocês. Eu até fiz uma colinha aqui, que é pra mostrar quando o jejum intermitente vira doença na sua vida, né? Quando ele traz doença na sua vida. O que é isso, Janaína? Quais são as doenças, quais são os sinais que o jejum intermitente pode causar, né? Como que eu fico sabendo se eu tô fazendo jejum intermitente e estou adoecendo, né? Então, muitas pessoas quando começam o jejum, elas reclamam, tô com muita fome, ou então, tô com uma fraqueza, né? A minha vontade de comer só aumentou, meu cabelo caiu, minha unha tá quebradiça, né? Porque muitas pessoas acham que o jejum intermitente é só ficar sem comer, né? E na verdade não é. Então eu separei aqui alguns erros para vocês poderem me ajudar. Começar o jejum sem mudar de hábito. Não parar com vício emocional de comer aos finais de semana e não se hidratar, né? Então, esses daqui são alguns dos sinais que mostram que você está fazendo com que o jejum intermitente vire doença no seu corpo, né? Então, antes de eu começar aqui a tratar cada sinal desse, eu só queria dar alguns avisos para vocês que estão entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Quem aí já se inscreveu para o nosso evento Magra de Vez? O evento Magra de Vez, ele é um evento idealizado por mim, que vai acontecer semana que vem, dia 9 de agosto, onde eu vou mostrar toda a metodologia do jejum intermitente, dar uma oportunidade para quem deseja ser acompanhado por mim, ter esse acompanhamento. É um projeto novo, né? E sempre quando eu faço alguma coisa nova, eu aviso vocês aqui. Os grupos VIPs para entrar e participar do evento já estão abertos. E aí você me pergunta, tem que pagar alguma coisa, doutora Janaína? Não tem, tá, gente? A inscrição, ela é gratuita. Você faz a sua inscrição e você já entra num grupo que a gente chama de grupo VIP para poder ser avisado de tudo que a gente está preparando para vocês. Como não é todo mundo que pretende saber a minha metodologia, a minha técnica, a gente sempre faz um período de inscrições. Então, se você não sabe, olha ali, Aline, eu quero, Raíssa, eu já. Bom, então tem gente que já entrou lá no grupo VIP, né?
Se você não sabia, eu oriento muito que você vai lá no link da minha bio, clica no link para você se inscrever, é gratuito, no meu evento Magra de Vez. Lá no meu evento Magra de Vez, eu vou ensinar sobre a metodologia que eu trabalho e dar uma oportunidade de acompanhamento para quem deseja emagrecer comigo, aprendendo jejum intermitente. E é óbvio que hoje eu vou falar sobre a estratégia do jejum intermitente, mas eu não poderia deixar de dar esse recado. Olha aí, gente, que lindo que ficou, né, o meu banner, o meu post aí do evento Magra de Vez, né? Então, é um evento novo, é algo novo, inédito, e quem tá aí perdido, né, não consegue emagrecer, eu oriento muito que participe desse evento. Tem muita gente que me chama no direct e fala: doutora, como que eu faço o jejum? Doutora, eu quero praticar o jejum. Doutora, eu sou diabética, eu tomo remédio assim, o que eu faço? Serve pra mim? Eu tenho dúvida. Então, se você tem dúvida a respeito de como emagrecer de maneira saudável, de maneira eficiente com jejum intermitente, não pense duas vezes, se inscreva. A live não será pelo Instagram, será pelo YouTube às 20 horas do dia 9 da terça-feira que vem, tá, gente? Vai ser terça, tá? Então, obviamente, segunda-feira eu vou estar aqui com vocês, mas a live do evento vai ser terça-feira. Então, você que tá aí esperando uma oportunidade de emagrecer, a hora é agora. Meu sonho é quando eu for para o Brasil te conhecer e fazer uma consulta contigo. Nossa, vai ser um prazer, Aline. A Aline é uma ex-aluna que participou do meu desafio de Strava 7. Ela já fez live aqui comigo, mas eu não a conheço realmente, pessoalmente. É muito legal essa conexão que a internet faz, né, com a gente, porque eu consigo me conectar com vocês de uma forma muito intensa, né, assim, de estar presente na rotina de vocês, no dia a dia de vocês, sem conhecer pessoalmente. Então, assim, eu me sinto honrada de estar ajudando tantas pessoas a encontrarem o caminho da saúde, do emagrecimento, né, e da felicidade, né, gente? Da autoestima, né? Emagrecer também fala muito disso, né? Hoje eu postei um vídeo sobre emagrecer com saúde e tem muita gente que pensa que o jejum intermitente é doença. E não é. Mas ele pode se tornar doença, né? Então, assim, às vezes muitas pessoas têm medo de fazer jejum intermitente porque não é bem orientado, porque não tem um profissional que entenda do assunto, porque aquele profissional não se capacita para aquela metodologia, né, para aquela forma de emagrecimento que ele deseja, né, atuar, e aqui no meu caso é com o jejum intermitente, né? Então, assim, eu não tenho nada contra, né, os nutricionistas que ajudam vocês emagrecendo, comendo de tudo, com a nutrição comportamental, com a nutrição para hipertrofia. Inclusive, eu pratico nutrição para hipertrofia. Só que o jejum intermitente, ele contempla outras pessoas, né? Então, são pessoas que realmente não têm resultado, pessoas que já estão cansadas, né, de fazer reeducação alimentar, de ficar comendo de 3 em 3 horas, né, pessoas que até já fizeram bariátrica e voltaram a engordar de novo, né, maio, né, eu falei aqui com a Juliana, com a Gislaine, que foram pacientes que fizeram bariátrica e só conseguiram voltar a emagrecer com jejum intermitente. Então, o jejum intermitente, ele é uma estratégia nutricional que contempla aquelas pessoas que realmente precisam de ajuda, né? São pessoas que, assim, já tentaram de tudo, né, e não conseguiram. Aline, nossa entrevista ficou marcada com a palavra amor próprio. Foi verdade. Eu sempre, né, falo para as pessoas que participam comigo da live, e semana que vem vai ter live aqui, para as pessoas definirem em uma palavra o emagrecimento delas, né? E essa palavra amor próprio foi muito forte, porque, gente, se amar em primeiro lugar faz a gente sair, né, daquela posição de estátua, né, de estar parada. Faz você se amar, né, Aline? Faz a gente se mover. A vida é movimento, né? E a Aline
roteirizou muito bem aqui o emagrecimento dela e ela escolheu uma palavra muito linda, que foi amor próprio. Eu acho que todas nós, principalmente nós mulheres, temos que nos amar primeiro pra gente poder ter a força de mudar, né? Bom, e aí vamos lá, né? Já dei aqui a nossa primeira introdução, já falei aqui o assunto da live. Quem aí tá entrando, nós vamos falar quando o jejum intermitente te adoece, quando ele vira doença na sua vida, quais são os sinais que você tem no seu corpo para perceber que esse jejum intermitente não tá legal, não está te trazendo saúde e muito menos te emagrecendo. E aí eu coloquei aqui um dos primeiros sinais, até vou colocar aqui de novo no bannerzinho, que é começar o jejum sem mudar um hábito alimentar. O que é isso, doutora Janaína? As pessoas, elas começam o jejum intermitente e elas praticamente ficam sem comer, né? Então elas falam, vou fazer jejum intermitente, e aí fica lá X horas sem comer. Mas elas não mudam o hábito alimentar. O que é isso? Elas não param de comer porcaria. Elas continuam comendo industrializados, elas continuam comendo barrinha de cereal, continuam comendo o pastelzão frito, o hamburgão. Nada contra comer de vez em quando, ter que comer de vez em quando esses alimentos, ou esses alimentos fazerem parte da sua vida. Mas é um hábito alimentar que não é saudável. No nosso evento Magra de Vez, eu vou mostrar pra vocês, por A mais B, por que não é saudável. E esses produtos industrializados, né, que envolvem aí a grande mídia, né, barrinha de cereal, que mais? Cereais matinais, tudo que é muito industrializado, muito rápido, vai gerar em você uma certa compulsão alimentar, né? E todo alimento que envolve muito carboidrato com muita gordura junto, ele é altamente palatável, ele vai gerar também em você um grande estímulo de insulina, uma grande... você vai ingerir uma grande quantidade de calorias e vai acabar armazenando esse excesso como gordura, né? E aí esses alimentos que são ruins, né, que não fazem parte de hábitos alimentares saudáveis, eles precisam sair da sua vida quando você decidir começar a fazer o jejum intermitente, né? Não adianta nada falar, vou fazer o jejum intermitente, vou ficar sem comer e manter esses hábitos alimentares inadequados, tanto os junk foods, né, quanto esses ultraprocessados, né? Não adianta falar que vai ficar 24 horas sem comer, 54 horas. Eu vejo muito, gente, eu participo de comunidades na internet e eu vejo coisas absurdas, as pessoas ficam 3 dias sem comer. E aí você pensa, como nutricionista, o que essa pessoa tá comendo depois? Né? Ela tá fazendo um jejum intermitente, um jejum espiritual. O que ela tá fazendo, né? Aonde que ela vai parar? Né? E aí, de repente, engordei 5, 10 quilos de novo. Mas por quê? Porque não mudou o hábito alimentar, né? Então, o jejum intermitente, como o próprio nome diz, ele tem uma intermitência específica. Ele tem uma interrupção. E quando você faz essa intermitência, você precisa ter um hábito específico, saudável, para poder continuar a saúde do jejum. Não adianta o jejum fazer autofagia, né? Que é limpar as estruturas envelhecidas da sua célula, promover longevidade, se na hora do hábito alimentar, da alimentação, você está comendo errado. Então não adianta. Então, primeira coisa de quem quer começar a fazer jejum intermitente é mudança de comportamento, mudança de hábito alimentar, tá? Então você precisa de hábitos alimentares saudáveis, tá? Aqui eu não vou me deter, tipo, janela low carb, janela cetogênica. Eu não vou entrar tão especificamente nesse mérito, mas eu queria que vocês entendessem que essa mudança de alimentos industrializados, né, de comidas altamente processadas, ela precisa sair da sua vida se você quer iniciar uma estratégia com jejum intermitente. Então, o primeiro erro é ficar sem comer e manter esses alimentos na sua janela alimentar. Por quê? Porque esses alimentos não vão te entregar nada de nutrição, não vão te entregar nada de saúde, né? Então você tá ali aquele momento sem comer,
promovendo a autofagia, né, fazendo todo o processo que o jejum intermitente faz dentro das nossas células, mas em contrapartida, quando você vai se alimentar, você não teve essa mudança de hábito alimentar, você está entregando doença para o seu corpo, né? Porque esses alimentos, eles são ricos em acidulantes, corantes, condimentos, muitos riquíssimos, né, em carboidratos, né, e vão estimular a sua insulina e vai acabar com todo esse processo saudável que o jejum intermitente faz, né? Que é aquele período de sem alimentação. Então, primeiro erro de quando quando o jejum intermitente vira doença para você, quando ele te adoece, é quando você inicia esse processo sem mudar o hábito alimentar, ok? E aí, assim, só voltando aqui no meu bannerzinho, não parar com o vício emocional aos finais de semana. O que acontece aqui, né, gente? A gente sabe que fome é diferente de vontade de comer, né? Então, tem muita gente que fala assim, eu tô com fome. E às vezes não, na maioria das vezes não é fome, né? É um vício emocional. Então, ali no final de semana, a pessoa pensa assim, eu já trabalhei tanto o final de semana, fiz jejum X horas durante tantas vezes na semana, então agora eu vou me presentear com essa comida. Mas nunca é um alimento saudável, né, gente? Nunca é algo que entrega nutriente. E isso acontece muito no final de semana. Mas quando a chave vira, você começa a perceber que você não precisa desse vício sendo sustentado no final de semana. Não adianta nada você ficar de segunda a sexta-feira fazendo jejum intermitente e no final de semana você jogar tudo para o ar. E aí você sustentar o vício emocional de comidas inadequadas. Eu tenho um aniversário, eu sou obrigada a comer bolo de aniversário. Eu tenho um aniversário de criança, eu sou obrigada, né, doutor? Porque você sabe, aniversário de criança, a comer docinho, comer brigadeiro. Eu fui numa festa e eu tive que... Não, porque sem beber não serve, né? Então, isso são vícios emocionais que você está sustentando no final de semana e que anula tudo que o jejum intermitente vem para te entregar, que é essa questão da saúde, né? Se o jejum intermitente faz autofagia, se o jejum intermitente ele limpa a sua célula de estruturas envelhecidas, não justifica você manter alguns hábitos, né? Que são hábitos que eu falei, primeiro ponto, inadequados, né? Que são ultraprocessados, industrializados demais, alimentos altamente combinados com muito carboidrato e gordura, fritura, né? Alimentos com fritura de imersão, pastel frito, batata frita, toda fritura de imersão, sandubão, pizza. Então são alimentos que têm muita quantidade de carboidrato e muita quantidade de gordura ruim, né? Que são os junk foods que a gente chama da vida, né? E não adianta você manter o vício emocional no final de semana, né? Aí a pessoa sofre segunda a sexta-feira, mas no sábado e no domingo ela esquece da vida. Precisa fazer essa viradinha de chave, né? E é por isso que eu acho que alguns profissionais, eles acabam detonando o jejum intermitente e falando, jejum intermitente não é saudável. Mas porque as pessoas que estão em volta deles, ou as pessoas que fazem o jejum intermitente, fazem de maneira errada e acabam adoecendo. Porque você pensa, uma pessoa que tá sem comer e quando ela vai comer, ela come muito errado, ela tá entregando tudo que é ruim pro corpo dela. Ainda que o jejum intermitente, ele faça aquele processo de autofagia, ele melhore você metabolicamente falando, você tá ficando no 0 a 0, né? Então acaba que chega um ponto que se essa alimentação ela não for saudável, suficiente, adequada, suficiente para poder suprir o que você precisa, né? Para poder manter os seus nutrientes, o seu metabolismo funcionando, esse jejum intermitente vai gerar doença para você. E aí você vai sentir fraqueza, mal-estar, vai realmente adoecer você mesmo, né? E aí o terceiro ponto, o terceiro sinal aqui, eu falei, é manter a hidratação, não manter a hidratação. Porque as pessoas, elas ficam sem comer, mas elas estão sem se hidratar também. E, né, o estímulo, né, o reflexo de fome e sede, ele é produzido no seu hipotálamo.
né? Então, assim, no mesmo lugar, em áreas próximas ali no hipotálamo. E quando você não se hidrata, você acaba confundindo fome com sede. Então, quando as pessoas vão comer, né, e a gente tem propaganda de comida a toda hora na nossa frente, elas acabam comendo de maneira desnecessária, né? Elas confundem esse reflexo. Então, gente, durante o jejum intermitente é muito importante que você se hidrate, que você coloque nutrientes para dentro, que você abandone hábitos que não são saudáveis, porque senão você vai adoecer, né? Imagina você tendo uma janela de jejum de 24 horas e aí quando você vai comer, você come uma porcaria. Isso não vai te trazer saúde, pelo contrário, né? Você vai empatar e inclusive passar para gerar uma doença. Então não comece o jejum intermitente se você não está disposto a mudar seu hábito alimentar, se você não está disposto a abandonar o vício emocional da comida no seu final de semana e se você não se hidrata, né? Ai, doutora, eu não dou conta de tomar 2 litros de água. Não dou conta, já tá falando que não vai tomar. Então não começa jejum intermitente. Jejum intermitente sem o processo de hidratação correto não adianta, tá? Não adianta. O seu corpo precisa de água para todas as reações metabólicas acontecerem, tá? Você precisa dessa molécula para todas as reações acontecerem, né? Que acontecem em meio aquoso, tá? Então, desidratado, nada funciona no seu corpo. Não comece jejum intermitente se você não está disposto a tomar a quantidade de líquidos ideal. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês o outro banner, que é tontura e fraqueza excessiva, queda de cabelo e má nutrição, né? A pessoa fica fraca, a unha quebra, o cabelo cai. A pessoa chega às 17 horas, ela sempre fala, doutora, eu tô numa fraqueza, numa disposição excessiva, né? Começar muitas horas de jejum sem passar pelo processo de adaptação e ficar sem comer e ficar mais triste, tá? Então tem 1, 2, 3, 4 pontos, só para eu decorar aqui, para eu falar para vocês. Bom, a tontura e a fraqueza excessiva, ela não é saúde. Tem muita gente que começa um jejum intermitente, come errado, começa um jejum intermitente, não se hidrata, começa um jejum intermitente e vai sentir muito exacerbadamente os efeitos colaterais do jejum, que inclui tontura e fraqueza. Mas por que, doutora Janaína? Porque você precisa adaptar o seu corpo, entendeu? Então você vai fazer uma transição de via metabólica. E se você não fizer isso da maneira correta, acontece que você vai ficar tonto. Tem gente que fala, nossa, eu tô quase desmaiando. Nossa, minha mão aqui gelou, vou desmaiar. Nossa, me deu uma tontura aqui, quase caidura. Você tá fazendo jejum intermitente errado. Isso já é um sinal que o jejum intermitente não está te trazendo saúde, que o jejum intermitente não está sendo saudável para você, tá? Então esse é outro ponto. O que eu coloquei aqui mais? Deixa eu ver aqui. Queda de cabelo e má nutrição. Por que queda de cabelo e má nutrição? Queda de cabelo significa que você não tá dando os componentes necessários para aquele fio crescer, se desenvolver, né? Ou seja, você não está ingerindo os aminoácidos que você deveria, para que você coloque os seus anexos, unha, cabelo e pele, dentro do que é saudável e habitual, né? E naturalmente, quando você faz o jejum intermitente, você tem uma janela alimentar adequada, você coloca esses anexos também dentro do pacote saúde. Mas tem gente que faz jejum e fala, meu cabelo tá caindo. Ou então tem gente que fala, tô fazendo jejum, além de ficar fraco, além de ficar com esses sintomas exacerbados, fala, eu tô quase desmaiando. Então significa que essa pessoa não está entrando no jejum intermitente de maneira corretamente. Está faltando nutrição ali,
tá? Quando o seu cabelo cai, quando a sua unha tá quebradiça, quando a sua pele tá cheia de dermatite, significa má nutrição. E o jejum intermitente não combina com má nutrição. Significa que você está deixando de dar componentes, aminoácidos, nutrientes específicos para esses anexos continuarem dentro do que é o padrão de beleza e saúde. Tá? Então muitas pessoas falam, minha unha, fiz jejum, meu cabelo caiu, fiz jejum, minha pele isso, minha unha isso, tô com muitos gases, né? Ai, minha barriga tá com muitos gases, né? Por que que isso também ele gera essa situação de doença? Porque a pessoa não trata o intestino. Aí a pessoa não trata o intestino, não sabe o que comer na janela alimentar, tem um processo de má digestão terrível. Aí esse alimento mal digerido vai pro intestino, vai ficar lá sendo fermentado, porque as bactérias estão lá para isso, né? E aí quanto mais comida, partícula de comida mal digerida, mais a bactéria vai fermentar, mais gás vai te dar. Né? Então, se você não tratar o seu intestino, não tem como você estabelecer jejum intermitente com saúde. Ele vai te gerar doença. E eu coloquei aqui também indisposição e tristeza. Eu queria falar pra vocês que o seu intestino é o seu segundo cérebro. Eu acabei de falar aqui que esse processo intestinal de gerar gases e tudo não é saudável. Só que o seu intestino, ele é responsável por um neurotransmissor que a gente chama de serotonina e que cumpre o papel de prazer. 90% da sua serotonina que vai ser captada lá no cérebro é produzida pelo seu intestino. Acontece que tem muita gente que tem depressão e tem muita gente que tem um processo de tristeza por um intestino não tratado. Não adianta começar jejum intermitente sem tratar o intestino, né? E aí tem muita gente que fala, ai, tô de jejum, aí começa a chorar, dá depressão, dá tristeza. Gente, vai lá mesmo. Você tá, ao invés de ficando saudável, você tá adoecendo. Você precisa entender que esses sinais não são saudáveis, tá? Uma pessoa que começou o jejum intermitente não está disposta a mudar o hábito alimentar, não está disposta a abandonar um vício emocional no final de semana, não está disposta a hidratar o seu corpo para que as reações metabólicas aconteçam, não está disposta a corrigir a janela alimentar para ter nutrição, não está disposta a colocar alimentos específicos para dentro, nutrientes, bioativos, antioxidantes, que vão melhorar a sua energia, que vão melhorar o seu processo de disposição, não vai ter um jejum intermitente saudável. Uma pessoa que não colocou ali bactérias probióticas, prebióticas, fibras no intestino, não vai ter um processo de jejum intermitente saudável. Então, existem pessoas que estão praticando jejum intermitente de forma inadequada, né? E aí você já sabe aí, agora você já tá aqui comigo, se você tá praticando ele da forma inadequada ou não, né? Então, se você sentir tudo isso que eu falei, indisposição, queda de cabelo, unha fraca, tontura excessiva, tristeza, você está fazendo um jejum intermitente para te adoecer. Você não está fazendo um processo para levar saúde pro seu corpo. Hoje eu fiz um Reels e coloquei emagrecer com saúde, né? Porque muita gente fala, eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer com saúde. Então, para você fazer o jejum intermitente e ele te entregar saúde, você precisa concluir uma metodologia correta. Você precisa ter um passo a passo correto. E, eventualmente, algumas pessoas, elas vão precisar aí de saber o que elas estão errando, aonde que elas estão errando, tá? Então, se você sentiu tudo isso, vou voltar lá no primeiro banner. Não mudou seu hábito alimentar, não parou com o vício emocional de comer no final de semana, não se hidratou, né? Não tá hidratando, tá com tontura, fraqueza excessiva, tá com queda de cabelo, tá com má nutrientes, né? Tá com desnutrição.
unha caindo, pele ressecada, né? Síndrome fúngica, candidíase de recorrência. Começou o jejum de muitas horas, mas não passou por um processo de adaptação. Que é isso, Janaína? Você não esperou o processo de cetoadaptação acontecer no seu corpo, que é o seu corpo queimar a gordura para transformar ela em corpos cetônicos, que é energia. Tá? Então você precisa passar por esse processo. Se você tá fazendo jejum intermitente, comendo errado, jejum intermitente, com janela alimentar inadequada, jejum intermitente e estragando tudo no final de semana, você não está passando pelo processo de adaptação do jejum. Jejum não vai gerar saúde nem emagrecimento para você. E por último, ficar sem comer e ficar muito triste, né? A pessoa fica triste. Por quê? Porque ela não tratou o intestino, né? Então a pessoa não sabe que o intestino, ele é o segundo cérebro. E é justamente por causa disso, porque ele vai agir diretamente nas suas emoções. Porque a serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, né? Não é da tristeza, tá em baixa quantidade. E aí você vai começar a tratar a depressão, você vai começar a tratar a síndrome do pânico, você vai começar a tratar a ansiedade e não trata a coisa certa, tá? Então, esse jejum intermitente, que é só ficar sem comer, não está te trazendo saúde, não está te trazendo longevidade, não está cumprindo o papel que deveria no seu corpo, tá? Então, você tem que ficar atento a todos esses sinais. Se você tem algum sinal desses que eu falei aqui, corrija, tá? E um evento para te ajudar a corrigir, obviamente, vai ser o nosso evento Magra de Vez, no dia 9, na terça que vem, né? Então, se você tá aqui e quer aprender mais como emagrecer de vez, dia 9, você não pode ficar de fora. O evento é gratuito e ele não vai acontecer aqui no Instagram. Segunda-feira eu vou estar aqui, mas terça-feira eu não vou fazer o evento Magra de Vez por aqui. O evento Magra de Vez é focado em mulheres, tá? Os meus varões, que eu adoro também, né? Eu gosto de devolver estética, saúde para os homens, atendo presencialmente, mas esse evento, ele vai ser exclusivo para você que é mulher, tá? Por isso eu coloquei magra, tá? É feminino mesmo, entendeu? Porque eu quero... Gente, aqui na Terra, nós temos que ter uma missão. Nós temos que ter um propósito, né? E eu entendi que esse é a minha missão. Não adianta você ganhar dinheiro, não adianta você enriquecer se você não cumpre a sua missão e o seu propósito, tá? Então eu tenho um compromisso com você que é mulher no dia 9 de agosto. E para participar desse evento, você precisa se inscrever. Naturalmente, você vai receber um e-book. Eu preparei um e-book com os principais erros da dieta low carb para vocês. Mas eu preciso que vocês estejam engajadas comigo, tá? Então, você que é mulher, você que é mãe, você que é filha, você que é neta, né? Você que tá aí querendo mudar de vida, querendo emagrecer, já tentou de tudo, tá no efeito platô, não consegue emagrecer nem 1 grama na balança, você precisa participar desse evento, tá? Eu vou gastar tempo ensinando coisas pra vocês que vocês nunca vão ver aqui na internet. Primeiro, porque não existem profissionais competentes, infelizmente, nessa área para isso. A gente vê muitos profissionais, nutricionistas, nutrólogos e eventualmente médicos descendo a lenha, né? Falando mal do jejum intermitente, mas porque não estudaram, né? Então eu não me coloco nesse monte, né? Eu sei as pessoas que devem e que não devem fazer jejum intermitente. Eu vou falar também sobre isso no meu evento. Mas eu quero pessoas que estejam dispostas a emagrecer de vez, tá? É um projeto muito bacana. Vocês vão amar o projeto. Mas eu preciso que vocês estejam engajadas comigo, tá? Então, assim, dessa vez vai ser um evento para mulheres, tá? Então, espero que vocês amem. Preparei com muito carinho pra vocês. Quem tava me acompanhando aqui na live de segunda-feira viu que eu realmente estava com a minha carinha ali de cansada, mas porque eu tava preparando algo muito importante pra vocês. A aula tá maravilhosa. O e-book que eu vou dar pra vocês sobre erros da low carb também é muito bacana, tá? E você, obviamente, vai ter uma oportunidade de participar do meu projeto Magra de Vez. Mas eu queria muito que você tivesse engajada comigo.
tá? Jejum intermitente não é para qualquer um mesmo não, gente. Jejum intermitente não é para quem não quer mudar de vida, jejum intermitente não é para quem quer continuar gorda, jejum intermitente não é para quem quer continuar doente. Olha, eu uso muito aquele negócio assim, quando você quer alguma coisa, você já fala, eu quero. Mas antes de falar, eu quero, você precisa decidir que você quer. Né? A gente não obriga a pessoa a fazer nada, né? E Jesus é assim mesmo, né? Jesus era assim também. Antes dele curar alguém, ele perguntava, você quer que eu te cure? Você quer ser salvo? Você quer isso? Então, eu acho que a gente não obriga ninguém, né? Se nem Jesus obrigou ninguém a nada, né? Então, não venha obrigado. Tá? Então venha para esse evento de coração aberto, né, para que você possa assim aprender de fato. Quem me conhece aqui nas redes sociais sabe que eu realmente ensino vocês, porque quanto mais pessoas aprenderem, quanto mais mulheres nós tivermos, né, com sua autoestima recuperada, com a sua saúde recuperada, nós vamos ter mais filhos melhores, nós vamos ter uma comunidade melhor, nós vamos ter pessoas melhores. Eu não estou falando que os homens não fazem parte disso. Não estou dizendo isso. Mas eu me identifico com mulher porque eu sou mulher, né? Então, como eu estou no online, eu resolvi, dessa vez, subnichar mais um pouquinho, tá? Eu vou continuar atendendo os meus pacientes homens, mas eu vou atender presencialmente. O evento online, eu vou fazer só para mulheres, tá? Então, por isso, magra de vez. Se você quer mudar de vida, emagrecer de vez e aprender uma estratégia que funciona, clica no link da bio, que terça-feira esse evento eu fiz ele pra você, tá? Então é gratuito, você vai sair com certeza aprendendo muita coisa e obviamente eu vou te deixar com uma oportunidade maravilhosa, tá? Então assim, aqui a gente faz pra ajudar vocês, tá? E eu acredito muito que eu tenho ajudado as pessoas, porque eu recebo todos os dias mensagens de pessoas falando, Janaína, você mudou a minha vida, o jejum intermitente me salvou, o emagrecimento fez isso e isso na minha vida. A própria aluna aqui, a Aline, falou que a palavra da live dela foi amor próprio, né? Então, assim, quando a gente recupera, né, isso em vocês, a gente está recuperando um ser humano, uma pessoa, mães melhores, nós estamos recuperando seres humanos, né? E a gente vai viver, a sociedade precisa de nós, né? Misericórdia. A gente entra no Instagram, a gente só vê notícia ruim, liga a televisão, a gente só vê notícia ruim. É uma energia ruim que o mundo está vivendo, né? E isso não pode nos contaminar, né? Então, a vida é movimento, né? E se você quer sair dessa estagnação, vamos gerar movimento, vamos movimentar o processo, né? E aí eu me disponho a movimentar junto com você que é mulher, com você que é mãe, com você que quer emagrecer de vez, tá? E por isso, magra de vez. Gente, tem hora que eu sou criativa, né? Vocês gostaram do banner? Ficou lindo, né? Olha que lindo, magra de vez, né? Então eu vou trabalhar dessa vez com mulheres apenas. Então o evento é feito para você que é mulher. Chama sua amiga, chama sua mãe. Hoje eu atendi uma paciente que levou a mãe na consulta e eu achei tão bonitinho, porque ela falava assim, tá vendo, mãe? Mãe, você viu? E ela falou, doutora Janaína, não te largo nunca mais. Eu te conheci nas lives, eu indico você para todo mundo. Eu quero que fulana vem, ciclana vem. Então, se a gente conseguir formar uma rede de mulheres em movimento para a saúde, em movimento para o bem-estar, em movimento em direção do emagrecimento, eu acho que a sociedade melhora. Gente, a sociedade precisa de pessoas melhores, né? Então a gente tá vendo muita notícia ruim, muita coisa que tem impactado o nosso coração. E a gente não, de forma ruim, né? Impactado de maneira ruim. E a gente não pode ficar parado. Pelo amor de Deus, você não pode ficar parada. Você não pode achar que você não faz parte desse mundo, que você veio aqui pra nada. A gente não pode achar que a gente veio nesse mundo pra viver, né? Nascer, trabalhar, morrer. Não, você veio aqui para cumprir um propósito.
entendeu? Então, assim, eu falo muito isso, né? Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Então, é gerar movimento no que você precisa movimentar, tá? Deixa eu ver se tem perguntinhas. Gente, consegui ajudar vocês? Consegui mostrar os sinais de quando o jejum intermitente ele te adoece, quando ele vira doença na sua vida? Eu discursei aqui 40 minutos, né? Porque são 19h41. E eu espero que, assim, eu tenha ajudado vocês. Eu consegui ajudar vocês? Alguém aqui saiu já com essa perspectiva de jejum intermitente mudada? Deu pra perceber por que às vezes as pessoas falam jejum e elas assustam? E elas já pensam nesse processo de doença? Porque elas enxergam isso nas outras pessoas, né? Então, se você percebeu isso nesse processo, você precisa consertar, tá? Você precisa fazer o jejum da forma correta. Raíssa, eu e minha filha estamos juntas nesse desafio com você. Ai, muito obrigada pela confiança. E é isso aí, gente, chama a filha, né? Nossa, teve um grupo que eu achei tão bonitinho. A mãe veio com a filha e a filha tava no puerpério. Ela tinha acabado de ganhar neném, a nenenzinha dela tava de 4 meses. E foi muito lindo ver a mãe trilhando um caminho de emagrecimento junto com a filha. E depois a filha falando de como é importante essa força, né? Que a família dá, que a mãe dá, né? Então, assim, nós só geramos isso quando a gente tá junto. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, traz alguém com você, né? Mas alguém que realmente você vê que precisa. É aquela pessoa que você fala, não tá no momento dela, ela não quer nada com nada. É difícil. Mas até às vezes essa pessoa que a gente acha que não quer nada com nada, que a gente acha que não quer ajuda, ela precisa ser ajudada, né? Porque o processo de depressão é muito isso, né? As pessoas, elas não querem ajuda, elas não aceitam ajuda. E às vezes a gente até é insistente, você precisa mudar. Olha, você tem que parar de pensar isso. Olha, você tem que mudar a sua mentalidade. E às vezes a gente acaba sendo insistente, mas porque a pessoa precisa disso, né? O processo de depressão, por exemplo, não é uma coisa fácil. A ansiedade nem tanto, porque a pessoa, ela reconhece que ela tá ansiosa, né? Que ela vive com medo, ansiedade é isso. Inclusive, o seu cérebro, ele não sabe a diferença de medo e ansiedade. No seu cérebro, é a mesma coisa. Então, as pessoas que são ansiosas são as pessoas que têm muito medo de alguma coisa. Medo de não dar conta, medo de fracassar, medo de não conseguir X, Y, Z, né? Medo. A pessoa fica ansiosa porque ela fala, eu não vou conseguir, tô com medo. Então, o seu cérebro, ele não sabe distinguir medo de ansiedade. É a mesma coisa. Né? Então, quando a gente fala, vamos, outra pessoa pega na sua mão, né, e fala, vai dar certo, gente, isso é muito poderoso, né? O evento Magra de Vez, eu quero muito que ele gere isso em vocês, tá? Então, dia 9, nós estaremos juntas, tá? Juntas porque é pra mulheres, tá? Então, os meus varões me perdoem dessa vez. Vamos lá, perguntas. Se você não perguntou, pode perguntar. Fico desanimada ao colocar uma roupa mais justa. Quero tentar o jejum, como fazer? Isso aqui é típico de uma pessoa que está precisando de ajuda, né? Uma pessoa que está com a autoestima ruim, porque ela está desanimada. E aí, o que ela quer? Ela quer colocar uma roupa justa. Gente, não precisa ser um vestido tubinho colado. Às vezes ela quer se sentir bem naquela roupa, né? Então, assim, ela quer estar bem. Eu sou muito eclética com relação a vestuário. Porque eu acho que não existe roupa brega, cafona. Existe a roupa que você gosta. Pode ser brega pro outro, pode ser cafona pro outro, mas você tem que se sentir bem. Então, essa pessoa que quer colocar um vestido justo e está desanimada, ela precisa entrar em movimento para sair desse processo, tá? Então, eu oriento muito você a vir para o Magra de Vez. Que no Magra de Vez eu vou ensinar bastante coisa para você e você vai entrar nessa corrente de ajuda, de movimento com outras mulheres, tá?
Eu acho que essas pessoas aqui são novas pelo estilo da pergunta. Eu não consigo manter o foco em nenhuma dieta. No jejum eu consigo? A primeira coisa que eu falei aqui, de um dos sinais que quando o jejum gera doença, é que a pessoa começa o jejum sem mudar um hábito alimentar, sem mudar um estilo, né, de vida saudável. Gente, join é quando a pessoa tá entrando, o Instagram tá só avisando que vocês estão entrando. Join, tá entrando. Fulano entrou, viu, Vadelice? Você é nova na rede social? O Instagram é em inglês, gente. E aí, toda vez que uma pessoa entra, ele avisa que ela tá entrando. Ela não tá escrevendo nada, ela só tá entrando, tá, amada? Voltando aqui à pergunta, até esqueci qual que era a pergunta e já desapareceu a pergunta, porque ela desaparece. Eu acho que era assim, não consigo manter o foco, né? Essa pessoa, inclusive, ela é uma pessoa que precisa reconhecer os sinais de quando ela tá fazendo alguma coisa que tá gerando doença para ela. Se ela não consegue manter o foco, tem alguma coisa que tá errado no processo. O que ela tá fazendo que tá errado? Ela não tá disposta, às vezes, a mudar um hábito, às vezes ela mantém um vício emocional, às vezes ela faz até uma dieta, mas ela tá fazendo de 3 em 3 horas, ela tá comendo tudo errado, muito carboidrato, refeições com índice glicêmico muito alto, ultraprocessados. E aí ela começa a comer de 3 em 3 horas uma barrinha de cereal. De 3 em 3 horas, um iogurte diet, cheio de adoçante. De 3 em 3 horas, uma fatia de pão integral com geleia de frutas. Ela tá comendo de 3 em 3 horas, mas o tempo todo ela tá estragando o metabolismo dela e fazendo o corpo dela desaprender a queimar gordura. Nenhuma pessoa que começa um processo errado vai conseguir manter um emagrecimento por muito tempo, tá? Inclusive quem faz jejum intermitente errado. Então deve ser por isso que você não consegue manter o seu foco em nenhuma dieta, tá? Vamos às próximas perguntas. Por que o jejum intermitente é a melhor solução para o efeito sanfona? Para quem não sabe, efeito sanfona é aquele que engorda e emagrece. Toda vez que você emagrece e você engorda de novo, significa que você não mudou o seu hábito alimentar. Também o primeiro sinal que eu coloquei na live de hoje. A pessoa que tá fazendo jejum intermitente, ela não tá disposta a mudar o hábito alimentar. Quando ela emagrecer 15, 20, 30, 40 quilos que seja, ela vai voltar pro hábito alimentar errado. E o que vai acontecer? Vai engordar de novo, né? Então ela precisa primeiro ter disposição para mudar o hábito alimentar. E aí você fala, Janaína, o que eu tenho que comer? A janela alimentar de maneira correta. E para o jejum intermitente, qualquer coisa não serve, tá? Então você precisa aprender o que é low carb, você precisa aprender o que é dieta cetogênica. No Magra de Vez eu vou falar para vocês sobre isso. Quem não sabe nem como fazer uma low carb, vai ter um e-book que é os principais erros da low carb, que só para quem participar do Magra de Vez vai ter acesso, tá? Então você que é mulher e tá aí precisando emagrecer, esse e-book vai ser gratuito. Eu preparei para vocês esse e-book, tá? Mudar, gente, um hábito alimentar. Deixa eu escolher outro aqui. Ai, gente, tá muito legal. Olha isso aqui. Apareceu? Acho que eu não selecionei. Ou o Instagram, não sei. Tá aqui. Apareceu. Comecei jejum, mas final de semana é impossível fazer. E é exatamente a segunda coisa que eu coloquei. Você fazer uma dieta, uma estratégia e manter o vício emocional do final de semana. Sabe quando a chave muda? Eu ando com um cadeado porque a minha missão é destravar o emagrecimento de mulheres. E eu lembro que na minha primeira turma de mentoria, que foi a mentoria Destravando, eu ganhei uma chave e esse cadeadinho aqui de pessoas diferentes, tá vendo? Eu ganhei. Vocês podem ver que eu quase sempre eu ando com eles. Porque a minha missão é essa, é destravar o emagrecimento.
Quando você muda a chave na sua mente de que você não tem que nada, você não tem que comer, você não tem que... Você tem que fazer a coisa certa. E manter o vício emocional de comer errado ou beber, né, no final de semana, é um dos motivos que fazem você não conseguir emagrecer. Tá? Então, assim, tá faltando você virar a chavinha, tá bom? Então, quando a gente também faz com vocês esse trabalho de conscientização, de, tá bom, o que você quer comer? Mas isso pode ser substituído por aquilo, isso não tá na hora, tal hora pode entrar com isso, isso também vira a chavinha. Porque tem gente que ela fica tão ansiosa pra comer, porque ela fica com medo de nunca mais ter acesso àquele alimento. Deixa eu te falar, para com isso. Vai ter um momento que você vai comer. Só que agora não é esse momento. Agora é o momento de você conquistar novos hábitos, de você sair e manter um novo estilo de vida. Jejum intermitente não é para todo mundo, é realmente para os fortes. Jejum intermitente é a maneira que eu conheço mais eficiente até hoje, nesses mais de 17 anos de profissão, de levar saúde para as pessoas. E por quê? Porque não é só ficar sem comer. Porque a gente associa esse momento de janela de jejum com uma janela completamente saudável, cheia de nutrientes, com estratégias que dão certo, né? Então, é a forma mais eficiente que eu vejo para mudar essa chavinha na sua mente. Tipo, eu consigo emagrecer o que eu quiser com jejum intermitente. Consegue. Mas você precisa sair do vício emocional, mudar seu hábito alimentar. Quando tudo isso muda e você vive o flow, você entra no flow, você fala, é isso que eu quero. Pode cair o mundo, chover granizo. Você tá no flow, você tá curtindo o processo, você entrou no processo. Ninguém mais te tira dele. Aí sim, minha irmã. Aí são as minhas alunas aqui que emagrecem 15, 20 quilos. Meus pacientes que vocês veem aí que emagrecem 20, 30 quilos, 40 até 40 quilos. Sem remédio, sem bariátrica, com jejum intermitente, tá? É isso, né, gente? Deixa eu ver se tem mais... Explica como se alimentar. Bom, hoje eu não consigo falar pra vocês sobre janela alimentar. No evento Magra de Vez, eu preparei um momento só sobre low carb, quantidade de carboidrato, que tem que ter na low carb, mínima, máxima. Então eu oriento que você venha, porque no evento eu vou destrinchar com vocês muitos pontos da metodologia que eu trabalho e você vai conseguir entender muita coisa, tá? Então, hoje eu não consigo falar completamente sobre a janela alimentar. Mas terça-feira, no Magra de Vez, se você se inscreveu, você vai ter acesso a isso. Inclusive a esse e-book que eu estou falando aqui dos principais erros da low carb. Por que não pode carboidrato? Não é que não pode, é que você tem uma gramatura ideal de carboidratos para ingerir na janela alimentar. Então eu vou falar um pouquinho também sobre essa gramatura. Não pode comida ruim de alto índice glicêmico. Por exemplo, doce, que vai estimular muito a sua insulina, vai te tirar do processo de produção de corpos cetônicos. Que mais? Alimentos ultraprocessados e refinados. O pão branco entra. A tapioca, se você não souber associar ela com uma proteína, ela também entra. Bolacha, creme cracker, água e sal, passatempo, sorvete, picolé, doces no geral, pizza, o pão branco do sanduíche, esses alimentos com índice glicêmico alto, eles não entram a primeiro momento. Por que a primeiro momento? Porque você precisa, como eu falei aqui hoje, respeitar o processo de
cetoadaptação. O que é isso, Janaína? É o processo de quando você está adaptando o seu corpo a trilhar a via de produção de corpos cetônicos e esquecer da glicose. Daí você nem esperou cetoadaptar, você já tá querendo comer errado de novo. Então não é que na alimentação não pode carboidrato, você pode, mas você tem um limiar mínimo e máximo. E no Magra de Vez eu vou falar sobre esse limiar. Agora, alimentos de alto índice glicêmico, que vão dar efeito rebote de insulina, tipo pôr o seu pâncreas para produzir insulina lá no céu, esses não pode mesmo, porque são contrários ao metabolismo do jejum intermitente, que é a produção de corpos cetônicos. Toda vez que você come doce, você tem que liberar insulina, não tem jeito. Toda vez que você come massa pica em carboidrato, toda vez que você come qualquer alimento que tem xarope de milho, maltodextrina, açúcar invertido, glucose, todos esses açúcares, eles vão estimular a insulina. E aí você vai estar acabando com o seu jejum intermitente. Mais ou menos isso. Não é que não pode, tá, gente? Vocês entenderam. Deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui. Iniciei o jejum de 18 horas, mas só à custa de muito café. Isso é prejudicial? Também. E aí, olha só, ela acabou de fazer a pergunta, já aparece o nominho dela aqui. Que bacana, né, gente? É prejudicial no sentido de que o café, ele também tem um limiar. Eu sempre indico até 6 xícaras por dia. O café sem açúcar, entre aspas, é liberado. Mas nada que é em excesso é bom. Então, por exemplo, a custa de muito café. Quanto? Mais de 6 xícaras de 50 ml, que dá 300 ml dia de café, é muito. Eu não indico, não. Então, assim, eu mesmo sou uma cafezeira, eu tenho que me controlar para não passar de 6 xícaras. E nem é porque eu não gosto de café, porque eu gosto muito de café. E o café, ele me ajuda. E aí eu tenho uma boa metabolização da cafeína, eu não tenho alteração genética do gene que metaboliza a cafeína, porém eu sou ansiosa e eu tenho um genótipo de risco para ansiedade, que é excesso de dopamina. E como o café, ele vai fazer você ficar, ele vai estimular o seu sistema adrenérgico, então significa que você vai ficar mais estimulado mesmo, né? Então, por exemplo, a pessoa que faz 18 horas e aí ela toma mais de 300 ml dia de café, pode ser prejudicial sim. E aí eu indico você alternar com chá. Se você está fazendo jejum intermitente e não está disposta a aprender essas estratégias, não adianta. Vai chegar um momento que você vai falar, não aguento ver o cheiro do café, não aguento mais isso, tererê, tererê, e tá à custa de muito esforço. Tá? Então, uma coisa que às vezes você não consegue sustentar. Hoje eu estava fazendo uma rotina alimentar e aí a paciente falou assim, não, doutora, pode jantar às 17? Aí eu falei, pode, aí inclusive é melhor ainda. E aí ela pegou e falou assim, ela fez assim, ai meu Deus. Eu falei, você não consegue jantar às 17? E aí ela pegou e falou assim, não, eu consigo, mas é porque eu vou ter que fazer muito esforço. Eu falei, não, então faz uma coisa que vai dar certo. Que horas que você chega em casa, você tem certeza que vai dar certo? Ela falou, não, às 19h30 eu consigo. Eu falei, então você vai jantar às 19h30. Então é a mesma coisa do café. Se a pessoa tá fazendo 18 horas e tá muito difícil, você tem que voltar uns passinhos aí. Você tem que aprender o shot, você tem que aprender o chá, você tem que aprender a hidratar, você tem que tratar o intestino. Vai chegar um momento que você vai jogar tudo pro ar, porque você não tá mudando o seu hábito alimentar, tá? E a janela de jejum também fala de novos hábitos, novas rotinas, porque tem gente que fala, ai, mas a pessoa não toma café da manhã, não vai sentar à mesa com a família. Gente, a pessoa não vai sentar à mesa com a família para comer pão francês com margarina? Porque a maioria, a realidade do brasileiro é essa. A minha casa não é diferente da sua casa, entendeu? Então eu fico vendo as pessoas naturalmente comprando pão francês no café da manhã. Aí você fala, mas pão francês é igual tapioca. Mas tem gente que não pode, neste momento, ingerir o pão francês porque vai estimular a insulina. A pessoa tá doente, entendeu? A pessoa
foi no médico, o médico falou pra ela, ó, você tá doente, você tá engordando, você tá adoecendo. Aí você quer falar pra mim que é importante uma refeição em família? Eu também acho importante a refeição correta. Toma café da manhã mais tarde, almoça ou janta com a sua família. Isso é totalmente possível. Aí as pessoas querem polemizar em torno do jejum falando do café da manhã. Não existe só café da manhã. Existe almoço, existe jantar. Tá, então vamos jantar com a família? Vamos fazer uma refeição saudável com a família? A maioria das pessoas trabalham. No Brasil não tem só milionário, não. Inclusive pouquíssimo. Entendeu? A concentração de riqueza está concentrada na mão de poucos. A maioria das pessoas batalham, trabalham muito. E eu falo por mim. Eu saio de casa correndo. Ah, tá, não vou reunir. Se você pode reunir com a sua família, fazer uma alimentação saudável, bacana. Jejum intermitente não vai talvez dar certo pra você. Mas você pode encerrar o seu jantar mais cedo e fazer um café da manhã com a sua família saudável para encerrar o jejum intermitente, bacana também, por que não? Entendeu? Eu acho que depende. As pessoas querem polemizar em torno do jejum intermitente, mas elas não trabalham. A maioria dos nutricionistas que polemizam, né, que levantam polêmica de jejum intermitente, primeiro, não trabalham com pessoas que têm dificuldade de emagrecer. Segundo, são nutricionistas que não vivem a prática clínica. É lindo a rede social. É lindo ter 300 mil seguidores, mas no teu consultório cheio de pessoas que querem emagrecer. Não saber a dificuldade real das pessoas, entendeu? Gente, o ser humano tem que trabalhar. Ai, eu tenho que sentar na mesa com a minha família, com os meus filhos. Quem é que vai colocar, então, comida ali naquela mesa? Você, então você tem que sair pra trabalhar. Beleza. Que horas, quantas refeições por dia você vai ter com a sua família? Faz uma de qualidade, não fica focando só no café da manhã, não. Aí o povo quer polemizar, falando que o café da manhã uma refeição importante. Vem pro Magra de vez que eu vou te falar um segredo sobre o café da manhã que ninguém nunca te contou. Um monte de nutri, um monte de até professor fala, mas não sabe disso. E é óbvio, minha filha, que quem procura acha, pois eu achei. Vem pro Magra de vez, que eu vou te falar uma coisa sobre o café da manhã, que tem um monte de nutricionista, médico, profissional te ensinando errado. Profissional. Então, gente, chegou a era da informação. E você precisa sair desse momento onde você está, tá? Então, assim, cuidado com o que você escuta. Se você tá fazendo jejum igual essa colega aqui de 18 horas, mas a custa de muita dificuldade, você precisa voltar uns passinhos atrás, tá? Precisa estudar a estratégia, precisa saber que que não se vive só de café, tá? Que você tem outras estratégias para colocar no jejum. Existem suplementos que vão te ajudar na melhora da disposição, inclusive te adaptar de maneira mais rápida. O que é isso? Te ajudar a produzir corpos cetônicos de maneira mais rápida. Quem participou do meu desafio de Strava 7 sabe do que eu tô falando. A gente consegue colocar a pessoa a ser eficiente para produzir corpos cetônicos de maneira tão fácil e o povo não entende. Né? E aí fica polemizando, café da manhã tem que tomar, refeição não é. Mentiram pra você sobre o café da manhã e no Magra de vez eu vou falar alguma coisa, eu vou falar pra vocês um processo que talvez vocês nunca escutaram aqui na internet, tá? Então eu oriento muito que vocês se inscrevam. Você que é mulher, se inscreva. Gente, os homens, meus colegas homens, calma, espera. Eu dessa vez vou trabalhar com mulheres. Olha essa aqui. Minha ansiedade está muito alta e eu não consigo parar de comer. O que eu faço? Jejum intermitente. Tô falando sério. Eu falei aqui que o seu cérebro, ele não distingue medo de ansiedade, né? E quando você tá muito ansiosa, você tem necessidade, o seu cérebro, para te proteger, ele precisa fazer alguma coisa muito rápido. Ele precisa tomar uma atitude muito rápida. E a primeira atitude que ele toma rápida é te dar prazer, né? Que é te tirar daquela sensação de ataque, de medo que você tá. Porque o medo, ele é um movimento de ataque. A pessoa tá ali o tempo inteiro preparada. Meu Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E quando você dá prazer para essa pessoa,
Você tira ela um pouquinho da ansiedade. O que dá mais prazer para as pessoas fora remédio? Comida. E quanto mais vício emocional tiver envolvido naquela comida, melhor. Se for o pão de queijo da sua avó, o biscoito frito da sua avó, o bolo da sua tia, o bolo de pote aqui da confeitaria XYZ, quanto mais vício emocional aquela comida tiver, mais prazer o seu cérebro vai associar. Então ele procura uma resposta para aquele movimento que você tá de ansiedade, que é de ataque, tá? E é comida, né? Então o jejum intermitente, quando você entra no flow do jejum intermitente, você aprende a virar a chavinha, né? Você destrava seu emagrecimento. Por quê? Porque você entende que você não precisa daquela comida para sair da ansiedade, mas você precisa resolver a ansiedade de outra forma. E muitas pessoas vão precisar de ajuda médica para isso, né? Porque a pandemia deixou todo mundo ansioso. A pandemia fez com que a gente perdesse pessoas queridas, né? De maneira muito repentina, muito rápida. E a gente precisa ressignificar esse medo com algo saudável, aceitável para o seu corpo. Eventualmente vai precisar de uma ajuda médica, mas você vai ter que virar a chavinha da comida. Será que aquela comida que ela vai te tirar daquela ansiedade, aquele doce, aquele brigadeiro, aquele bombom, ele vai fazer mais bem ou vai fazer mais mal para você naquele momento? São essas perguntinhas que a gente tem que se fazer pra gente poder entender, entendeu? O processo que nós nos encontramos, tá? Gente, são 27. Nós ficamos aqui mais de hora conversando. Tem mais perguntinhas aqui pra responder. Quero emagrecer 5 quilos, o que é que eu faço? Vem pro meu Magra de Vez. Quantas horas devo fazer? Sou iniciante. Isso aí eu vou falar no Magra de Vez também. Fico com muita fome. Estou fazendo errado? Tá fazendo errado. Tá fazendo errado porque jejum intermitente não é sentir fome. Como saber se estou fazendo jejum corretamente? Aí, gente, deixa eu te falar. Você precisa colher os benefícios do jejum intermitente, tá? Então, o jejum intermitente, ele tem benefícios. Se você não tá colhendo nenhum benefício do jejum intermitente, você tá fazendo errado. Tá? Igual a colega falou, tô fazendo 18 horas, mas a custa de muita dificuldade, você tá fazendo errado, tá sofrido pra você, tá? Então, a gente tem que deixar esse jejum de maneira mais leve, tá? Bom, gente, é isso. Faz uma mãozinha assim, põe o seu dedinho ao invés de se toque aí no coraçãozinho pra mim, pra eu saber se eu ajudei vocês, se essa live significou alguma coisa. Eu queria muito que vocês saíssem daqui um pouquinho diferente, né? Que vocês entendessem esse processo. O tempo inteiro eu tô estudando e buscando me aperfeiçoar nessa metodologia do jejum intermitente para ajudar vocês, para ajudar as pessoas. Até porque, né, gente, tem muita gente que fala assim, ai, eu quero ficar rico na internet, ai, porque eu quero ganhar muito dinheiro. Tá, mas depois que você ganhar muito dinheiro, você vai fazer o quê? Né? Então, ninguém vive assim, a gente vive de missão e de propósito. Então, eu acho muito interessante quando a gente consegue fazer as duas coisas juntas, ajudando vocês. Né? Então, quando eu tiro um tempo do meu dia para estar aqui, para fazer a live para vocês, então o que eu tô deixando de fazer, mas o que eu tô entregando, né? O que eu tô contribuindo como ser humano? Porque, pelo amor de Deus, essa sociedade precisa de nós, de pessoas melhores. O benefício é não sentir fome e tomar água bastante. Ó, isso aí já é aluna de Destrave, né? Gislaine, sempre, Gi, você é maravilhosa. Gislaine, quantos quilos? Até a última vez que a gente conversou, tinha dado 23 quilos. E aí, você já emagreceu mais? Me conta aqui ao vivo, ó, e a cores. Nossa, gente, eu fui para Aruanã esse final de semana. Fiquei numa pousada lá, que misericórdia. Não tinha nada de bom no café da manhã. Eu só tomei café. Porque não tinha nada de bom. Eu falei, não, me recuso a comer aqui nesse lugar. Mas assim, interior, né? Interior tem isso, né? Interior tem leite, tem café, tem pão com margarina. Eu juro pra vocês que eu não achava que o povo usava margarina. Mas quando eu vi um pote de delícia esse final de semana,
na pousada, eu fiquei chocada. As pessoas usam, tá? E usam mesmo. Então, gente, nós precisamos mudar muito a nossa rotina, né? 25. Gi, bora destravar nesses 25! Bora sair dos 25 e bora emagrecer mais! Gente, ela emagreceu 25 quilos. Mas vou dar uma focada mais forte pra conseguir mais. É movimento, né, Gislaine? É isso aí, tá vendo, gente? Quem fala, quantos que quero emagrecer 5? Você vai emagrecer o que você quiser. Mas realmente você precisa determinar e destravar algumas coisas na sua vida. E é por isso que eu gosto muito dos das minhas condições aqui na internet, né? Eu ajudo vocês a destravarem o emagrecimento. As minhas mentorias são para destrave, né? Então, assim, tudo envolve essa viradinha de chave. O magra de vez não vai ser diferente. E é por isso que eu coloquei magra de vez, tá? Porque chega desse negócio de engorda e emagrece. Chega! Vamos emagrecer de vez. Já tô fazendo sucesso. Olha! Parabéns, amada. Você tem que fazer muito sucesso. Porque emagrecer 25 quilos não é pra qualquer um, tá? Então, parabéns. Gente, muito obrigada pela live, pela presença de vocês. Terça-feira, no dia 9, às 20 horas, pelo canal do YouTube. Eu espero vocês no meu evento Magra de Vez, onde eu vou ensinar vocês a destravarem o emagrecimento, aprendendo uma metodologia que funciona e que muitas pessoas, mais de 100 pessoas, né? Eu posso dizer, eu já atendi mais de 5.000 pacientes, então mais de 1.000 pessoas testaram e conseguiram chegar no objetivo. Tem um mosquitinho aqui. É isso, tá? Então, se você não se inscreveu pro Magra de Vez, se inscreve e eu espero vocês. Segunda-feira eu vou estar aqui. Terça-feira eu vou estar lá no YouTube. Quarta-feira eu volto pra cá. E é isso, tamo junto. E vamos gerar um movimento de sair desse processo, né? Desse excesso de peso, desse processo de doença. Amanhã eu vou deixar essa live lá no grupo VIP e lá no grupo de avisos, tá? Então essa live não vai ficar salva, mas eu deixo a live amanhã, tá bom? Então o pessoal do grupo de avisos vai ter a live e o pessoal do grupo VIP, que já se inscreveu pro Magra de Vez, também vai ter a live, tá? Então eu acho que toda a informação, quanto mais informação vocês tiverem, melhor. Eu falo por mim, porque às vezes o paciente faz alguma coisa, eu vou lá e corrijo ele, daí ele fala, ai doutora, eu não sabia. Porque é muita informação, né, gente? A gente não consegue passar tudo de uma vez pra vocês. Então, quanto mais informação, quanto mais ativo você tiver aqui comigo, gerando esse movimento, mais você vai aprender, tá? Bora focar, Gislaine! Bora emagrecer de vez, gente! Dia 9, às 20 horas. Espero vocês.